Meus amados e meus queridos irmãos, nesta oportunidade eu vos saudo a todos que estão a assistir essa pré-aula, essa videoaula, na paz do Senhor Jesus. Estamos desta feita para trazer aqui a lição de número 14, que será ministrada no dia 30 de setembro de 2018. O tema entre a Páscoa e o Pentecoste. Vamos iniciar aqui pelo nosso comentário, pelo nosso textuário, melhor dizendo, que nos diz da seguinte forma: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 e o versículo 4. Nossa verdade prática nos diz da seguinte forma: sem a Páscoa não há Pentecoste, e sem o Pentecostes a Páscoa perde sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Meus irmãos, a nossa lição de hoje, conforme a verdade prática aqui, que é a essência de toda a nossa lição, nós vamos trazer comentários sobre a festa da Páscoa e também a festa de Pentecoste. Estas festas, elas eram realizadas no calendário judaico no primeiro mês do ano. E estas festas seguiam uma sequência. Primeiro tinha a Páscoa, depois vinha Pentecoste e depois vinha a festa das primícias. E para nós termos uma melhor compreensão deste assunto, nós precisamos entender que a festa da Páscoa e a festa de Pentecoste das primícias, elas eram festas aí que pertenciam ao calendário judaico e que era também um símbolo do que Cristo ia viver. Ou seja, essas festas cerimoniais, Jesus cumpriu todas elas. E nós vamos ver aqui, nesse comentário de hoje, uma riqueza de detalhes no cumprimento destas festas. E lembrando aos irmãos que se tivesse a Páscoa e não tivesse a festa de Pentecoste, é como se a festa de Páscoa não tivesse validade nenhuma. Isso nós vamos ver também no ministério de Cristo. E assim como Jesus ele foi assunto aos céus, o Pai lhe enviou agora o Espírito Santo. Então nós percebemos aqui que uma coisa leva a outra. Vamos passar aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Êxodo 34, do versículo 18 até o versículo 19. Eu não vou ler, irmãos, para que o vídeo não fique muito longo, e assim ficando longo é que venha cansar aí os irmãos. Os nossos objetivos específicos, o de número 1 diz mostrar que Cristo é a nossa Páscoa. O 2, reconhecer a importância dos Pentecostes e a festa das primícias. E 3, explicar o significado do dia de Pentecoste. Então, depois desta lição, nós estaremos aptos e entendendo o significado da Páscoa para os cristãos, o significado da Páscoa para os egípcios, o significado da Páscoa para os hebreus, e vamos entender que Cristo é a nossa Páscoa. E nós vamos também compreender a importância da festa de Pentecoste para os cristãos e para os hebreus, e também a festa das primícias. E por último, explicar aí no terceiro ponto, explicar o significado do dia de Pentecoste. Mas antes de passar aqui para a introdução, eu quero só pedir a você que pela primeira vez está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito neste canal, nesta ferramenta de pesquisa, que você se inscreva, deixe o seu like, ative aí o sino, nos ajude a manter esta ferramenta de pesquisa de EBD no ar.
nesse site que é do YouTube. Peço a sua ajuda e também peço a você que sempre dê uma olhadinha aqui embaixo nas descrições do vídeo, porque eu sempre deixo informações extras sobre a aula e também sobre alguns recursos que usamos na EBD. Por exemplo, se você não tem o material digital, nós deixamos aqui na descrição do vídeo o endereço do nosso blog, que aí eu vou para a EBD, o mesmo nome do canal. Temos também o Instagram, eu vou para a EBD, e deixamos também o número do WhatsApp. Se você não quiser ir no blog, vá direto pelo WhatsApp que nós lhe enviamos aí todo o material digital do quarto trimestre. A nossa introdução nos diz da seguinte forma. Olha logo o ponto central. O ponto central diz: somente a redenção em Jesus Cristo traz o derramamento do Espírito Santo. Então, aqui pelo ponto central, nós entendemos que só houve o derramamento do Espírito Santo depois da redenção. Ou seja, os discípulos de Cristo, eles, enquanto não fosse aí passado pelo processo de terem sido aí ou recebido uma nova natureza de Cristo, eles não poderiam receber aí o Espírito Santo. Então, primeiro foi preparado esse lugar para que o Espírito habitasse, e só foi possível depois do sacrifício de Cristo, porque a Bíblia diz que quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que toda barreira, toda cédula que tinha contra nós foi rasgada. A justiça de Cristo habitou em nós, e o Espírito Santo também ele veio no dia de Pentecoste e habita sobre a vida dos crentes, dos que confessam o nome do Senhor como Salvador também de sua vida. Então só foi possível porque foi gerado dentro de cada discípulo, seguidor de Cristo, uma nova natureza, que foi aí a natureza espiritual. A nossa introdução, ela inicia dizendo da seguinte forma: na última lição desse trimestre, veremos que, das festividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecostes. Tendo em vista esses dois marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones em 1884 a 1973, a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecoste. Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste, e sem Pentecoste a Páscoa perde a sua eficácia. Isso significa que duas são as experiências indispensáveis ao discípulo de Jesus: a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Através do Evangelho completo, podemos reviver a experiência da alegria e também pregar ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e opera sinais e maravilhas, e em breve virá nos buscar. Então nós vemos aqui que a nossa introdução ela veio enriquecida, de toda a essência do Evangelho. Nós entendemos que essas duas festas, que é emblemática para o cristão da atualidade, que às vezes, por falta de conhecimento, fica se perguntando o que tem a ver a Páscoa e os Pentecostes com a vida cristã. Mas se nós formos estudar de uma forma detalhada, nós vamos perceber que essas duas festas, ela é um tipo de mensagem para o cristão. A Páscoa simboliza Cristo, simboliza salvação. Ou seja, a Páscoa significa, no original, passagem. E os hebreus, eles passaram do Egito rumo à Terra Prometida. E nós, da mesma forma, nós passamos da morte para a vida. Passamos das trevas para a luz. E nós passamos aí de uma natureza morta para uma natureza viva, que agora
tem a obrigação de se manter viva através da santificação, aí aguardando a vinda de Cristo. E os Pentecostes aqui, para o cristão da atualidade, é um revestimento de poder, é o batismo no Espírito Santo. E para que esse revestimento de poder? Para testemunhar. O cristão, sem esse poder, ele não tem autenticidade, ele não tem autoridade para testemunhar de Cristo. Então importa que nós busquemos o Pentecoste em nossas vidas, que nós desfrutemos desta fase na nossa vida, não somente da primeira fase, que é a Páscoa, que é a salvação, mas também dos Pentecostes. O primeiro ponto da nossa lição fala Cristo, nossa Páscoa. Tanto para o cristão quanto para os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia sagrada. Se por um lado celebra a libertação nacional de Israel, por outro simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. A definição aqui da palavra, ou seja, a etimologia da palavra Páscoa, no hebraico significa Pessah, que etimologicamente e tipologicamente pode ser definida como passagem da escravidão à liberdade. Então, para os cristãos, a palavra Páscoa significa libertação das trevas, como já disse, para a luz, da morte para a vida. Para os egípcios, era condenação. Já para os hebreus, também era libertação. Eles estavam sendo libertos aí de um governo tirano, que era o governo do Egito, e entrando agora na dependência de Deus, que era passando ali o grande mar vermelho a pé enxuto e passando a viver na dispensação do próprio Deus. Ainda diz assim a definição da palavra Páscoa. Essa interpretação cabe tanto à nação hebreia como ao crente em Jesus Cristo, conhecida também como Festa dos Pães Asmos. A Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada, porque marca a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo. Então nós percebemos que a Páscoa ela é importante. Ela tem a sua importância dentro da história da nação de Israel. Foi o primeiro marco de Deus, ou seja, a primeira solenidade que Deus exigiu do povo, depois que eles saíram do Egito. Foi a Páscoa. A Páscoa ela é tão venerada pelos hebreus que a Bíblia vai nos dizer que todo ano os adoradores, as pessoas, elas viajavam quilômetros e quilômetros para ir passar a Páscoa na capital, em Jerusalém. Tinha tribos ali que ficavam distantes, 3, 4 dias de viagem. E essas pessoas elas saíam em mutirão, rumo à comemoração dessas festas. E a Bíblia vai dizer também que vinha pessoas de todas as nações para essa festa que era realizada ali no tempo de Jesus. Ou seja, a Páscoa, ela tinha um valor, ela era valorizada pelo povo hebreu, porque a Páscoa era como se fosse um memorial diante do povo. Além de ser a ordenança, era como se fosse um memorial. Toda vez que a pessoa comemorava a Páscoa, a nação de Israel comemorava a Páscoa, eles lembravam do livramento. Eles lembravam que foram tirados do Egito, que foram arrancados do Egito com um braço forte e colocado aí na dependência de Deus. Da mesma forma, somos nós. Páscoa para nós simboliza a nossa libertação do poder do pecado, agora para viver debaixo da graça protetora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós confiamos no poder e na pessoa de Cristo como Senhor e Salvador. O segundo tópico fala sobre a cerimônia pascual.
No capítulo 12 de Êxodo, a cerimônia pascual é detalhada com rígidas recomendações, a fim de que os hebreus jamais se esquecessem do seu real significado. Êxodo 12:12. No 10º dia do primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou um cabrito macho de 1 ano, sem defeito, para imolá-lo no 14º dia. O sacrifício deveria ser comido reverentemente com pães ázimos e ervas amargas. Então nós vemos aqui que a Páscoa ela apontava também para Cristo. No primeiro mês do ano era aí a Páscoa, era realizada a Páscoa. No 14º dia do mês, sacrificava ali o animal que era separado para sacrificar, e a família ali, ela matava um cordeiro, e a Bíblia vai nos dizer que ela tinha que se alimentar daquele cordeiro, e aquele cordeiro ele não poderia quebrar nenhum osso, mas a família se reunia e comia ali aquele cordeiro, e também com pães asmos, ou seja, pães que não tivesse nenhum tipo de fermentação, porque fermento, como já dizemos em lições passadas, significa, é sinal de corrupção e sinal de pecado. Então, na Páscoa não era aceito os fermentos e as ervas amargas, que apontava para Cristo, para o sofrimento que o Cordeiro de Deus ia passar na cruz do Calvário. As ervas apontava para esse sentimento que Cristo ia sentir, que foi o que ele sentiu ali, tanto no Getsêmani, como também ali quando ele estava diante dos seus algozes que o maltrataram. E os pães asmos, que era um pão sem fermento, simbolizava o próprio Cristo, que estava dando a sua carne, o seu sangue ali pela humanidade, que é o pão do céu, o pão que foi descido do céu, para que assim viesse cumprir cabalmente cada festa ou cada ali comemoração do povo de Israel. Todas as festas Jesus viveu no seu ministério, e nós vamos ver aqui de uma forma detalhada. Portanto, aqui a Páscoa nós já concluímos dizendo que Cristo ele viveu, ele vivenciou a Páscoa no seu ministério. Agora nós vamos ver a simbologia da Páscoa. Diz assim, ó: como já dizemos, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios, pois através de Jesus Cristo ambos os povos fizeram-se um. Eis porque o Senhor Jesus foi identificado desde o início do seu ministério como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aqui nós entendemos algo que você precisa levar para a sua classe. Para Deus existia o povo gentio e o povo hebreu. Depois que Cristo veio como redentor da humanidade, agora para Deus existe a igreja. Ou seja, a pessoa é gentílica, a pessoa é judeu, se converte, então é igreja. Para Deus, o povo agora chega como igreja. Assim como não era possível um gentio se chegar a Deus, agora ele se achega por meio da igreja, que é um povo aí que a Bíblia chama de nação santa, de um povo escolhido para servir a Deus. Ainda diz assim o nosso tópico: a simbologia redentora da Páscoa ganha vida e expressão na celebração da Santa Ceia. Levemos em conta também que o Senhor Jesus foi crucificado durante a celebração pascual. Ele é o nosso Cordeiro. Então, aqui para fechar o primeiro ponto, nós entendemos que Cristo, o Cordeiro de Deus, ele é a nossa Páscoa. E a Páscoa nós sempre comemoramos ou vivenciamos, todos os meses nós lembramos disso, quando nós cercamos
à mesa do Senhor. O segundo ponto da nossa lição, ele fala sobre o Pentecoste e também sobre as festas das primícias. Olha o que diz aqui a introdução do ponto. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Isto significa que sem a experiência pascual, as primícias não têm qualquer significado diante de Deus, o sangue do Cordeiro, imprescindível à nossa redenção. Definição. A festa de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes designações: Festa das colheitas das semanas e Festa das primícias. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica, o Pentecoste era uma celebração pública ou coletiva, na qual toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Era também um momento de exercer misericórdia e serviço social. Lembrando aqui aos irmãos que a festa de Pentecoste, ela tem também uma simbologia. E essa simbologia nós vemos se cumprindo. Depois da Páscoa passava 50 dias para acontecer o Pentecoste. Então passou 50 dias que Cristo ressuscitou dos mortos, para que assim depois dos 50 dias, quando completasse os 50 dias, o Espírito Santo seria derramado, ou seja, o próprio Deus faria habitação na humanidade por meio do Espírito Santo. E nós vemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que ele estava morto. E a Bíblia diz que ele passou ainda 40 dias com os seus discípulos. Depois desses 40 dias, ele foi assunto aos céus. Depois que ele foi assunto aos céus, passaram-se 10 dias. Com 10 dias, o Espírito Santo desceu ali no cenáculo. Então, completou os 50 dias. Então, toda a simbologia, a cerimônia de uma festa para outra, que era esse intervalo de 50 dias, cumpriu-se verdadeiramente no ministério de Cristo. Diz assim: enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica, o Pentecoste era uma celebração pública. Nós observamos que a Páscoa ela era realizada no interior das residências. A família ali matava um cordeiro e dividia com toda a família. E ali eles comiam com pães asmos e com ervas amargas. Ah, mas a família é pequena. Não dão conta de comer um cordeiro. Então chamavam os vizinhos. Mas o importante era cumprir a cerimônia por completo. Aí o tópico de número 2 vai falar sobre o cerimonial. Em santa convocação, na qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa, Israel apresentava a Deus as primícias de suas colheitas. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifar a seara. No momento mais solene, o adorador movia o molho perante o Senhor. Quando se trata aqui, irmãos, da festa das primícias, ela se cumpriu em duas etapas. Primeiro, ela se cumpriu no próprio ministério de Cristo, quando ele morre, que ele ressuscita, a Bíblia diz que ele ressuscita, e quando ele ressuscita do mundo dos mortos, a Bíblia vai dizer também que muitos dos que dormiam ali ressuscitaram e entraram na cidade santa. Ou seja, Cristo ele trouxe primícias dos que já tinham dormido, dos que já tinham morrido. Da mesma forma, a segunda etapa foi lá quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo. A Bíblia vai dizer que Pedro ali, ele prega e ali mais de 3.000 almas aceitam Cristo. O que é isso? É os molhos das primícias. É ali as pessoas aceitando Cristo, as primícias, depois dos discípulos estarem revestidos do poder que desceu do alto, que era o Espírito Santo. Então, a festa das primícias ela teve seu cumprimento também cabal, tanto na vida do Cristo, como também na vida dos seus discípulos. A simbologia.
Para nós pentecostais, as primícias representam as almas que, através do evangelismo e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele mesmo comparou o ganhar almas ao semear e ao ceifar. Então, o cumprimento se deu em duas instâncias. Eu sei que o comentarista aqui da nossa lição ele não abordou essa questão da festa das primícias quando Jesus ressuscitou. Mas, se você for estudar esse assunto teologicamente, de uma forma mais detalhada, com pesquisa de várias fontes, você vai chegar a esse denominador comum que eu estou aqui a relatar. E da mesma forma, você vai ter a certeza e a evidência que aquelas 3.000 almas que se converteram no dia de Pentecoste, ali era uma simbologia também tendo seu cumprimento. Ou seja, as primícias da igreja, as primícias da pregação, as primícias dos discípulos ali, das testemunhas de Cristo que estavam nascendo. Então, o nosso comentarista também, ele nos apresentou para nós professores, e é importante que você também comente na sua sala de aula sobre a Páscoa para os egípcios, para os israelitas e também para os cristãos, que foi o que nós falamos a nível de introdução. Então, o tópico do ponto 2 diz: sem a Páscoa não poderia haver festa de Pentecoste. Vamos aqui para o ponto de número 3, que nos diz da seguinte forma: o dia de Pentecostes. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como nosso Cordeiro Pascual, aquele dia de Pentecostes em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós, gentios. Todavia, a Páscoa de Cristo tornou real o Pentecoste do Espírito Santo. Então, nós precisamos salientar isso na nossa classe, que se Cristo não tivesse cumprido o seu ministério como Cordeiro de Deus, entregado a sua vida na cruz do Calvário, também não teria acontecido o dia de Pentecostes, o Espírito Santo não teria descido, porque ele mesmo falou para os seus discípulos: olha, é necessário que eu vá, e quando eu for, eu enviarei um outro Consolador. Então nós percebemos que Cristo ele já estava ensinando os seus discípulos a importância dele passar pela cruz, porque o momento que ele estava passando pela cruz do Calvário, ele estava preparando, desbravando um caminho rumo ao Pai, ou seja, colocando em ordem aí o caminho, aplanando os caminhos que levava a Deus. E depois deste caminho ter levado a Deus, da parte de Deus viria uma resposta. Que resposta era essa? O Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico do terceiro ponto fala Cristo, o Cordeiro Pascual. O Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa, mas ao terceiro dia eis que ele ressurgiu de entre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é as primícias dos mortos, por ser ele mesmo a ressurreição e a vida. Aqui eu quero só parar para trazer e abrir ênfase aqui para um comentário, porque na sua classe pode ter alunos assim, né, que é novo convertido, às vezes que não tem muita afinidade com a Bíblia, não estuda bem, e pode ter lido lá no Antigo Testamento e dizer: como é que Cristo é a primícia dos mortos, dos que ressurgiu do mundo dos mortos, se no Antigo Testamento houve ressurreição, antes de Jesus morrer houve ressurreição, né? Pode até entrar essa dúvida, mas a resposta é simples, irmãos. Aquelas pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento, que ressuscitaram no Novo Testamento antes da morte de Jesus, todos eles voltaram a morrer outra vez. Mas Cristo é a primícia dos que dormem, dos mortos, é porque ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele está vivo para todo o sempre, eternamente. Por isso ele é a primícia dos que ressuscitaram. Jesus ressurreto é prestes a ascender ao céu
o Senhor Jesus prediz a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo. Portanto, os discípulos deveriam esperar em Jerusalém a chegada do Consolador. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi visto por umas 500 pessoas, mas apenas 120 estavam reunidos no cenáculo, orando e perseverando unânimes no mesmo propósito. 370 tinham sumido, mas aqueles 120 que perseveraram, a Bíblia diz que eles foram revestidos do poder. E ali eles conseguiram, através do seu testemunho, fazer com que as pessoas fossem impactadas com o agir de Deus nas suas vidas. E aí 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Aqui no tópico 2, o Pentecostes do Espírito Santo. Passados 50 dias desde a morte de Cristo, ocorrido na Páscoa, eis que os discípulos recebem o Espírito Santo em pleno dia de Pentecoste. Cheios do Espírito, falaram noutras línguas, enunciando os peregrinos que visitavam Jerusalém as grandezas de Deus. Então nós vemos aqui que através do revestimento de poder, o Espírito Santo usava a cada vaso ali, conforme a vontade dele. As pessoas profetizavam para os estrangeiros, para os peregrinos, na sua própria língua que eles entendiam. E a Bíblia diz que o Evangelho foi pregado e as pessoas aceitaram a Cristo. Terceiro, as primícias da igreja cristã. Nesse momento, levanta-se Pedro com os demais apóstolos e proclama o Evangelho de Cristo. Como resultado de sua mensagem, quase 3.000 pessoas converteram-se. Dessa forma, as primícias da igreja primitiva são apresentadas a Deus Pai. Olha a síntese do tópico 3. Durante o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre judeus e gentios. Então, a principal característica da festa dos Pentecostes é que o Espírito Santo, ele veio agora para ter uma morada fixa, que era na vida da igreja, que é na vida dos cristãos. Conclusão: sem a Páscoa, o Pentecostes seria impossível. Sem os Pentecostes, a Páscoa não seria eficaz. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais, que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Somente assim, em breve, apresentemos uma grande colheita ao Senhor da seara. Em nosso país, na América Latina, na África, na Europa, enfim, até os confins da terra.